Aleluia. Graça e paz, igreja. Vocês estão bem? Estão felizes com o Senhor? Nós facilmente quebrantamos o nosso coração no momento do louvor, da adoração, quando recebemos uma palavra da parte de Deus. E muitas vezes, quando chega esse momento da oferta, nós nos achegamos com preocupações, não da forma que devemos celebrar esse momento, mas que o seu coração esteja aberto para receber e ouvir a palavra de Deus. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Peço para que você abra sua Bíblia comigo, por favor. No livro de Números, no capítulo 14, nós vamos ler alguns versículos desse livro, amém? Então você já fique com ele aberto aí. E vamos ler no capítulo 14, do versículo 5 ao 9, amém? Eu vou lendo aqui para não tomar muito tempo. E diz assim: Então Moisés e Arão prostraram-se perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes a Israel, a terra por meio do qual... o 7 agora. E disseram a toda a comunidade dos filhos de Israel: a terra por meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar na terra e nos dará. É uma terra em que manam leite e mel. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porque como pão o devoraremos. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não o temais. Amém? Até aqui por enquanto, daqui a pouco nós continuamos. Eu quero falar nessa tarde, meus irmãos, sobre obediência versus desobediência. Esse livro é um dos livros que relata a saída do povo do Egito até a terra prometida, a qual o Senhor havia designado. Porém, o que me chama a atenção nesse texto é que as consequências da desobediência desse povo fez com que eles caminhassem por 40 anos, o que era para ter sido realizado em 40 dias. E às vezes é muito fácil para nós julgar e falar da vida deles, e falar: uau, como que esse povo conseguiu ficar tanto tempo em meio à desobediência, à murmuração, a tantas coisas, presos no deserto, quando havia uma promessa de um lugar que o Senhor já havia reservado para eles. E a pergunta que eu te faço nessa tarde é: será que nós já não era para estarmos vivendo tantas coisas também, e por conta de desobediência, por falta de posicionamento, ainda não estamos vivendo? É uma reflexão que fica para nós, porque muitas vezes eu li essa palavra e eu ficava indignada com esse povo, como eles conseguiam fazer isso? Mas fica essa pergunta para nós: será que já não tinham muitas coisas que era para você já estar vivendo há tanto tempo, mas você ainda não está vivendo porque te falta obediência à palavra de Deus? Amém? Vamos agora para o próximo versículo. Isso, meu irmão, não me abandona não, do teclado, vamos junto comigo aí, em nome de Jesus. Amém? Agora vamos ler ainda no capítulo 14, no verso 10. O 10 e o 11. E diz assim: Toda a comunidade, porém, disse que os apedrejassem. Então a glória do Senhor apareceu na tenda da consagração, e a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que eu fiz no meio deles? Meus irmãos, essa tarde eu estava orando e eu comecei a refletir em cada verso desse texto. E orando, eu me deparei com um quadro que eu tenho na minha casa. Um quadro que ele está cheio de fotos do meu casamento. E foi um tempo onde eu mais vi sinais da parte de Deus sobre a minha vida. E eu queria compartilhar com vocês rapidinho esse testemunho. Eu gosto muito de contar testemunhos. O Senhor vai realizando e eu vou contando. Eu me lembro que num período de pandemia, todos vocês que estão aqui viram o que aconteceu, a tragédia que foi a pandemia.
E eu lembro que o Senhor tinha feito uma promessa sobre a minha vida. E Ele me disse: Samara, você vai ter o casamento dos teus sonhos. E não faltará nada, você não vai se preocupar com nada. Porém, aconteceu a pandemia. Eu fui mandada embora do trabalho. Meu marido trabalhava de Uber naquela época. E resumindo, não tinha recurso. Eu falei: Deus, e agora como é que vai ser? Porque o Senhor disse que não faltaria nada, que seria extraordinário. E agora? E eu me lembro, como eu falei, acabei de ler essa palavra, o Senhor, Ele se manifesta em muitos sinais, em cuidado e amor às nossas vidas. E eu me lembro que teve um dia que nós estávamos muito maus. Meu marido não tinha conseguido fazer nenhuma corrida e estava eu aquele dia tentando animar ele. Vai dar tudo certo, pela fé nós cremos que vamos viver isso. E eu lembro que eu tenho uma amiga que ela mora hoje, reside lá no Canadá, ela mora em outra nação. E já fazia um tempo que eu não falava com ela. E naquele dia, no meio daquele momento escuro que eu estava passando, eu recebo uma ligação. Quem era? Ela. E atendi o telefone, ela me disse: Oi, amiga, tudo bem? Como você tá? Eu vi que você vai casar. Menina, eu estava orando. E você não sabe, Deus me fez ligar para você. Ela estava em outra nação, gente. Fazia tempo que eu não falava com ela. Ela me disse: não, o Senhor me pediu para te perguntar o que é que vocês precisam, o que vocês não têm ainda. A minha vontade era falar: nada, tá faltando tudo. Mas naquele dia eu pude ver a mão do Senhor mais uma vez, porque Ele moveu o coração de uma mulher que estava em outra nação para me ligar e dizer: o que você precisa, eu estou com você. Você consegue entender a grandeza desse Deus? O Senhor é bom. E só para nós lermos aqui novamente, no final ele diz: o Senhor disse a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que eu fiz no meio deles? A minha pergunta para você é: até quando você não crerá no Senhor de todo o seu coração, apesar de tantos sinais que Ele tem revelado? Porque o que não falta não são mais os sinais. O que falta é você crer verdadeiramente nessa palavra que é verdadeira. É crer em um Deus que respalda a palavra que Ele libera. Eu posso falar isso com autoridade porque eu vejo, eu caminho com esse Deus e em nada eu sou decepcionada. Eu não conheço ninguém, meus irmãos, que prioriza esse Deus e é esquecido por Ele. Ninguém que prioriza o Senhor, que prioriza os princípios e a sua palavra, é esquecido por Ele. Pode fazer prova disso. E não somos esquecidos porque somos bonzinhos, não. É porque Ele é fiel. É porque Ele é bom. A obediência, ela nos protege. Talvez você está aqui nessa tarde e estamos falando de princípios e talvez o cansaço. Talvez você já é obediente há tanto tempo, há tantos anos, mas o cansaço está tentando te convencer de que não vale a pena obedecer. Mas eu quero te dizer que vale a pena obedecer sim a esse Deus, porque a obediência, ela te protege. A obediência, ela protege as suas finanças, ela protege a sua família. A obediência protege a sua empresa. A sua obediência a Deus, ela protege você e o seu propósito. É nesse Deus que eu creio, é com esse Deus que eu caminho. Ele nos permite viver em obediência, para que o cumprimento de promessas aconteça em nossa vida. É só você notar, a partir do momento que você começou a conhecer a palavra de Deus e a obedecer essa palavra, como a sua vida mudou. Eu não sei quanto a você, mas eu era totalmente leiga de tudo. Na minha casa nunca houve exemplo de pessoas que entregaram a vida ao Senhor, que primiciavam, que dizimavam e ofertavam, nunca. Mas a partir do momento que você conheceu a palavra do Senhor, pode reparar, tudo começou a mudar. A tua vida começou a andar. Deus começou a fazer novas todas as coisas. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho vivido isso. Eu estou te contando um testemunho de quando eu casei, mas até os dias de hoje, Deus tem cumprido a sua palavra sobre a minha vida. E tenho certeza que na sua vida também, que se você se lembrar e começar a ver, o Senhor tem feito grandes coisas através da sua palavra e da sua obediência. O Senhor é bom. E eu creio que nós nunca deixaremos de cumprir essa palavra, porque eu acredito que o Senhor, Ele está nos chamando para obedecer enquanto aguardamos. Porque se você soubesse o que te espera, você obedeceria enquanto você espera o Senhor. Se você soubesse o que o Senhor já preparou para você, você obedeceria sem ter medo de nada.
Porque eu lembro, no período do meu casamento, foi um momento de mais fragilidade. Mas foi o momento onde eu mais vi a mão de Deus. Senhor, eu não estou vendo acontecer nada ainda. Eu ainda não vi o cumprimento da promessa. Todavia, Senhor, eu não estou vendo, mas eu vou continuar te obedecendo. E é isso que o Senhor diz para você nessa tarde. Não importa se você ainda não alcançou a promessa. Todavia, obedeça a palavra dEle. Porque é impossível você viver o cumprimento de promessas sem que a tua vida esteja sendo acompanhada por obediência a essa palavra, aos princípios de Deus. Tem muitas bênçãos de Deus para nós, existem muitas mais bênçãos que o Senhor deseja derramar sobre nós. Porém, todas essas bênçãos que estão em sua palavra, tudo aquilo que Ele libera sobre a sua vida, só será possível acontecer se todas essas promessas forem acompanhadas da sua obediência a Ele e a essa palavra. Para terminar, quero ler o último versículo aqui, você que está aí com o livro aberto, Números 14, no versículo 23. E diz assim, eu vou ler aqui na minha tradução. Nenhum deles chegará a ver a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo a verá. É o próprio Deus falando aqui. Ninguém que me tratou com desprezo a verá. E não é porque Deus é ruim, mas é porque Deus é justo. Então fica o meu conselho para você nessa tarde, meu irmão. Não despreze os princípios. Não despreze a palavra. Não despreze o ensino quando alguém está aqui te ensinando. Pode dizimar, oferta primicia, vale a pena. Não despreze isso. Porque para que isso aconteça na sua vida, depende da forma que você reage a essa palavra. Da forma que você vive, da forma que você entende e obedece a palavra de Deus. Eu tenho muitos exemplos aqui nessa casa. Eu vejo muitos irmãos prosperando, crescendo, avançando, mas pode ver, nenhum deles tem desprezado a palavra do Senhor. Nenhum deles tem deixado de ser fiéis e obedientes à palavra do Senhor. Eu falo pela minha casa. Na minha casa eu tenho exemplo de quem vive em obediência e que não tem desprezado a palavra do Senhor. É impossível. Amém? Você pode se colocar de pé, por favor? Eu creio numa igreja muito próspera e quando eu falo de prosperidade, não estou falando de dinheiro apenas, eu estou falando de você ter uma vida plena em Cristo. Essa é a verdadeira prosperidade. O que valida o nosso propósito, o que valida o nosso propósito em Deus muitas vezes não é o dinheiro que você tem ou não na sua conta, mas o que valida o seu propósito diante de Deus é se manter obediente, é se manter fiel à palavra dEle. Não é o dinheiro que valida. Embora você tenha muito, você tenha pouco, não é isso que valida o teu propósito, mas é a tua obediência. É a tua obediência que vai determinar onde você vai chegar. E não o dinheiro que você tem na sua conta. Amém? Você crê nisso? Vamos orar. Que você possa estar trazendo o que você separou ao Senhor nessa tarde, entendendo que você faz isso porque você entendeu uma coisa. Eu sou filho de Deus e eu decidi que vou ser obediente. A obediência, ela é uma decisão, porque as circunstâncias muitas vezes elas não são favoráveis. Às vezes os seus problemas vão tentar te convencer e dizer para você: não obedece não, que não vale a pena, tanto tempo você faz isso. Mas eu tô aqui para te falar, vale a pena sim. Vale a pena sim, porque Deus, Ele é extraordinário. Ele é bom. Amém? Você consegue fechar os seus olhos comigo por um momento e agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de estar entregando algo a Ele no altar, de estar entregando em forma de gratidão. Nós entregamos porque amamos o Senhor. Ele não nos deve nada. Ele não nos deve nada, mas ainda assim Ele deixou a sua palavra em uma condição. Se você se tornar um filho obediente, você vai colher frutos disso, frutos que toda a tua descendência haverá e colherá. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela sua palavra, Senhor, que nos conduz em todo o tempo, em tudo que vamos fazer, Senhor. Eu te peço nessa tarde, Senhor, nos conduz a uma rota de obediência, Senhor, para que possamos atravessar qualquer deserto que seja, Senhor, e alcançar as suas promessas. Senhor, eu te apresento a vida de cada filho aqui, de cada homem e cada mulher que estará diante desse altar, Senhor, te entregando ofertas, dízimos e primícias. Senhor, nós abençoamos e declaramos que as tuas bênçãos, Senhor, corram e alcancem, Senhor, a cada um desses filhos obedientes que serão achados aqui.
nessa tarde, Senhor. Muito obrigada, Deus. Recebe, Senhor, cada oferta nessa tarde. Abençoa o dízimo, a primícia, Senhor, e a oferta daqueles que entenderam que foram chamados para isso, daqueles que entenderam que foram chamados segundo a sua palavra e estão dizendo sim para o teu propósito, Senhor. Em nome de Jesus, você que crê pode estar trazendo a sua oferta, pode estar vindo até o altar, em nome de Jesus.